Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz verteu o seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória ao lar celeste, então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Semearam. If he made Israel reap what she sowed, he'll make us reap what we sow. He is no respecter of persons. E ele fez Israel colher o que semeou. Ele nos fará colher o que nós temos semeado. Ele não faz acepção de pessoas. And we got to the place to think that because we're resting upon what our forefathers did, what upon our great founders of our churches, what their great sacrifice was to God. E nós temos vindo até o lugar em que estamos descansando no que nossos antepassados fizeram, ou no grande sacrifício que fizeram os fundadores de nossas igrejas para Deus. Which is all right and so much appreciated. But we cannot draw salvation from what they did. O que está correto e é bom apreciado, mas nós não podemos exigir a salvação pelo que eles fizeram. Salvation is an individual affair between every person and God. Salvação é algo individual entre cada pessoa e Deus. Not what our nation
with our church, but with ourselves before God we answer. Não é com nossa igreja, não é com nossa nação, porém, individualmente é que cada um terá que responder ante Deus. It's come to the place in our country until in the midst of the most spiritual people that we have, you go to spiritual men and women, and you find in their heart that there's something like Him. Temos chegado ao extremo em que, em meio das pessoas mais espirituais que temos, se você se aproxima de algum homem ou mulher que seja espiritual, você encontrará que em seus corações há algo que está fazendo falta. We have been in the last few weeks, I've been going over some of these things. Nestas últimas semanas, temos estado em algumas destas coisas. And finding that in the man that I thought was the colonel, yet I find that they're putting emphasis upon temporal things. E temos encontrado que o que eu pensava que era o mais importante no homem, encontrei que eles estão colocando ênfase sobre coisas seculares, indo por aí dizendo, going around and saying, God gives me the biggest so-and-so. God gives your blessings. sim, eles dizem, Deus me deu o maior isto e aquilo. Deus, você está iludido. Amém, amém, amém. Deus abençoe os irmãos. Nós enviamos o nosso abraço a todos os irmãos que nos acompanham através de nossa página na internet. Lá na Alemanha está acompanhando a irmã Conceição Picotto, em Frankfurt, na Alemanha. Lá no Riacho Fundo 2, irmão Martins e família. No Gama, irmão Anésio, a irmã Meire Nunes. Em Ceilândia, irmão Hinaldo e família. No Valparaíso, a irmã Elisane e família, no Céu Azul. A irmã Érica, no Novo Mundo. E também na cidade ocidental, o irmão Ickerson e a irmã Sabrina. No Novo Gama, a irmã Ana e família. A irmã Adna e filhos, e o irmão Atacílio. No Valparaíso, a irmã Patrícia Camelo e o irmão Arthur. No Jardim Ingá, o irmão Zeferino e família. A irmã Thaís Rosa. A irmã Lília Calil. A irmã Augustinha, a irmã Brasilina e família. Em Minas Gerais, em Poços de Caldas, pastor Júlio César, Poços de Caldas, Minas Gerais, abraço. Em São Paulo, a irmã Sara Heloísa, em Cajubi, e outras 34 conexões que não enviaram seus nomes. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Nessa noite está conosco o pastor Paulo Henrique, ele é lá de Contagem, Minas Gerais, e vai pregar para nós. Vamos recebê-lo com muita gratidão e alegria em nossos corações. Ele está prestando serviço aqui em Brasília e está conosco nesta noite. Pastor Paulo Henrique, ao som do hino Somente Crer, ele trará a mensagem de Deus para nós nesta noite. Boa noite, na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom é estar aqui, é bom
Tem bastante tempo que eu não venho aqui. Deve ter alguns anos, né? Alguns anos. Por volta de 2007, eu acho. Eu estava também trabalhando aqui em Brasília na minha profissão, né? No meu trabalho secular. E tive a oportunidade de estar aqui na igreja convosco. E novamente aqui, né, por esta ocasião, estou novamente trabalhando em Brasília durante a semana e no final de semana tenho voltado para Contagem, mas desta vez eu vou ao Espírito Santo, à Serra, para ministrar a ceia aos irmãos e meu voo é só amanhã. E consegui sair um pouco mais cedo hoje e enfrentar esse trânsito todo. Meu Deus, chegar aqui não é fácil, viu? Para quem está saindo lá do centro de Brasília, não foi fácil, mas Deus prosperou o nosso caminho, né? E nós pudemos chegar aqui. Eu gostaria de ler com os irmãos a segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e trago-vos saudação da igreja que está em Contagem, da igreja que está em Serra, de todos os irmãos ali, né? Saudação em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria ler a partir do verso 6 deste capítulo 4 de 1 Timóteo. 2 Timóteo, melhor dizendo, me desculpe. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente e para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos falar com ele, o autor desta palavra. Bondoso Pai Celestial, oh, que privilégio temos em poder tomar um tempo neste dia para estar congregados em torno da palavra do Senhor. Oh Deus, mas nós precisamos que o Espírito Santo vivifique esta palavra em nossos corações, para que então ela produza vida, ó Deus, e ela também produza a cura, a libertação, a salvação, ó Pai, todo o propósito do Senhor. Nós dirigimos pensamento e voz a este trono da graça, com o perdão dos nossos pecados, ó Deus, pedindo, ó Deus, que o Senhor nos dê o pão da vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Eu queria falar um pouco sobre
estava com esta mensagem, pensando um pouco nessa mensagem da fase presente de meu ministério, a mensagem que eu vou usar aqui. Queria falar um pouco sobre fases da vida. Todo ser vivo passa por duas etapas da vida. O nascimento é o início, é quando ela começa. A morte é quando ela termina, em se tratando de vida natural, em se tratando desse corpo terreno. Ele nasce e ele morre. E dentro deste período entre o nascimento e a morte, a vida pode ser dividida em fases. Agora, há seres vivos, cada ser vivo vive de um tanto, né? Há seres vivos que vivem pouco. Exemplo dos camundongos, que são só 4 anos. O ser humano, segundo a ciência, até uns 120 anos é possível viver. Segundo a Bíblia, se chegarmos aos 70, nós alcançamos a idade da bem-aventurança, né? E muitos têm alcançado, têm passado por sua robustez, né? A ciência do bem e do mal, então ela traz os benefícios de uma medicina mais presente e com cura para as infecções e tudo mais, e o homem vai prolongando seus dias na terra. Agora, a vida humana, nós podemos dividi-la, então, em 4 fases. A infância, que vai até os 11 anos. A adolescência, que aí há uma variação, alguns dizem que vai até os 19, outros dizem que até os 21 anos de idade. A fase adulta, que é dos 21 em diante. E aquela que ninguém gosta de admitir, que é a velhice. Que no Brasil o estatuto do idoso é a partir dos 60 anos de idade. Aí isso também chamada de terceira idade e falsamente chamada de melhor idade. Falsamente, né? A melhor idade é aquela da sexta dimensão. Todo mundo com 19 anos. Todo mundo com 19 anos. Nunca mais envelhecer. Essa é boa. É verdade. Essa é que é a verdadeira melhor idade. A infância ainda pode ser dividida em 2 fases. A primeira infância e a segunda infância. A primeira infância até os 6, alguns dizem até os 7 anos de idade. Esta fase é a mais importante na formação do caráter do indivíduo, da pessoa. Ali ela vai receber, principalmente dos pais, os preceitos de vida, as virtudes sobre honestidade, pontualidade, dizer sempre a verdade, partilhar as coisas. Tudo é nessa primeira infância. Mas durante toda a infância é uma fase de extrema dependência. Nós estamos dependentes dos nossos pais em tudo, para nos assistir. Começamos dependendo de tudo e vamos adquirindo, à medida em que vamos desenvolvendo, nós vamos adquirindo conhecimento, aprendemos a andar, aprendemos a falar, aprendemos a ler, aprendemos a escrever e vamos seguindo então. Vamos para a escola. A adolescência, ela marca uma fase de transição, também conhecida cientificamente como puberdade, que é uma fase em que os hormônios, tanto do masculino quanto feminino, começam a modificar o corpo do indivíduo, do ser. A menina vai se tornando moça, o menino vai se tornando rapaz. É uma fase de muitos conflitos,
psicológicos por causa justamente dessas mudanças, dessas transformações. Então é uma fase que até alguns dizem aborrecência. Quem tem filhos adolescentes ficam assim contentes por saber que isso passa, viu? Os meus ainda estão na adolescência, né? Os meus 3 primeiros filhos estão na adolescência. Tem um com 17, um com 15, uma com 13. E a minha caçula tem 6 anos. Então ela ainda está na infância, os outros todos estão na adolescência ainda. Então é uma fase de mudanças em que a pessoa procura se autoafirmar, e aí talvez entra maior conflito entre os pais e os filhos nessa fase, porque há uma necessidade de autoafirmação, tudo isso fruto dessas transformações que o corpo e a mente, não é só o corpo, mas o corpo e a mente do indivíduo, né, do menino, da menina, está mudando, está sofrendo. A fase adulta, então, é a fase produtiva, em que você tem independência, né? Então é a fase em que a maioria já está trabalhando, né, no começo da idade adulta, e vai desenvolver e vai formar a sua própria família, né? Vai se casar, vai ter filhos, né? É o ciclo da vida. E aí depois entra na velhice, que é como que um regresso. Nós vamos perdendo as habilidades, apesar de a maturidade, a sabedoria, né, ser acumulada ao longo dos anos, nós vamos perdendo força, né, a visão vai diminuindo, enfim, esse corpo vai caminhando para a morte. Agora, na vida cristã, na vida espiritual também, nós temos fases, desde o novo nascimento. O apóstolo São Paulo chegou a dizer que tem uns que ele não podia dar além de leite para eles, que eles nunca cresciam. Os coríntios nunca cresciam, tinham que estar sempre amamentando. Aquele meninão de 14 anos mamando ainda. E eu espero que não tenha ninguém de 14 anos que mame aqui ainda, né? Que coisa, né? Estranho, né? E a gente tem notado, falando novamente no natural, e, irmãos, nós aprendemos com o nosso precioso profeta que tudo que você vê no natural reflete o espiritual, tipifica o espiritual. Então a gente percebe que tem ocorrido um fenômeno que as pessoas estão demorando mais tempo para amadurecer. Um homem, quando com 18 anos de idade, antigamente, vamos supor aí há 40 anos atrás, ele era um homem, ele se sentia responsável por trabalhar, por trazer sustento de casa. Agora, hoje eles chegam aos 30 anos e parece que não tem mais aquele senso de responsabilidade, às vezes, não que não trabalhe, mas às vezes imaturos, indecisos. Eu estava lendo uma matéria na área de psicologia, sobre relacionamento humano, afetivo, e as mulheres, a grande queixa das mulheres de hoje é que os homens se tornaram indecisos. O rapaz chega na casa da namorada, aí ela fala assim, vamos sair? Ela que tem que tomar a iniciativa hoje, parece. Aí ele diz assim, não sei, você que sabe. Então onde nós vamos? Ela pergunta. Nós vamos comer uma pizza ou nós vamos tomar um sorvete? Ele fala assim, eu não sei, decide aí. E, irmãos, mesmo no mundo, a sentença do Éden é para a humanidade. A sentença do Éden não é para cristãos apenas.
ela paira sobre a humanidade. Então, mesmo no mundo, a mulher, inconscientemente, ainda que negue isso, ela procura um homem que seja o seu cabeça. Ela procura alguém que tome as decisões, que a ampare. Irmãos, às vezes eu penso, as coisas que acontecem na vida da gente, eu às vezes viajando ao trabalho, aí a minha esposa me liga, né? Os meninos ainda eram pequenos, ela assim, olha, o fulano de tal está com febre. Eu digo assim, o que você fez? Ela disse, eu já fiz isso, eu fiz aquilo, ela fez tudo certo. Porque ela sabe o que fazer. Mas ela espera o amparo, a confirmação, senão então está tudo certo, você está fazendo certo. Leve no médico. Ela fala assim, eu estava pensando em levar no médico. Leve no médico. E aquilo dá segurança. Porque ela sente que ela não tomou aquela decisão sozinha. Ela não se casou para governar a casa. Então, mesmo no mundo, ainda que inconscientemente, ainda que o racional, o de fora, fale que ela quer ser independente, isso e aquilo, mas elas estão clamando por homens de verdade. Homens no sentido mais puro da palavra. Quando Davi estava partindo, estava terminando, estava no término desta vida natural, ele chamou seu filho Salomão, e que ele disse para Salomão, meu filho, sê homem. A palavra homem quer dizer olhar para cima. Então a mulher precisa desse amparo, porque há sobre ela uma sentença divina. O homem precisa arregaçar as mangas e ir trabalhar. Ele precisa ganhar o pão com o suor do seu rosto, porque esta é uma sentença sobre ele. E se ele foge disso, ele terá problemas, principalmente de ordem psíquica. Ele terá depressão, ele terá, porque há uma sentença que o obriga a isso. Mas veja, o irmão Branham, nesta mensagem, a fase presente do meu ministério, estava mostrando uma fase peculiar do ministério do apóstolo São Paulo. O maior dos apóstolos, o maior ministério entre os 12, porque a ele foi dado o apostolado gentílico. E ele foi revestido de um grande poder, porque ele foi o primeiro mensageiro. Ele estava sob a unção do Espírito em forma de leão. Então o apóstolo São Paulo teve um ministério tremendo. Certa vez ele estava num lugar pregando por várias horas, pregou a noite toda. Um moço que estava sentado na janela do prédio assistindo a pregação, cochilou, caiu, morto. Ele foi lá, orou pelo moço e o moço ressuscitou. Outra vez, estava ele num certo lugar, um homem resistiu a ele e ele fez aquele homem se tornar cego na hora. Em outra ocasião, ele estava pregando numa cidade e uma moça com espírito de adivinho, seguindo a ele, a Silas, e falando o tempo todo, até que em certo momento, num certo dia, ele virou-se para ela e repreendeu aquele espírito, e aquele espírito a deixou. Que homem de poder! Muitos queriam seguir a Paulo naquele momento.
Muitos queriam estar com Paulo. Mas nós vimos aqui nessa leitura que agora um homem estava causando-lhe transtorno, um latoeiro chamado Alexandre. E isso foi suficiente para muitos o abandonarem, inclusive Demas, a quem ele faz menção. Porque ele pensou, o irmão Branham fala aqui nessa mensagem, a fase presente, ele pensou, esse não é o mesmo Paulo que eu conheci. Esse não é o mesmo Paulo que eu conheci. Por que ele não tornou esse Alexandre cego, como ele fez com o outro? Irmãos, nós vamos errar todas as vezes em que nós pensarmos que foi o homem que fez alguma coisa. Jesus disse, o Filho, em quem habitou corporalmente a plenitude da divindade. O Filho nada pode fazer, a não ser que veja o Pai fazendo primeiro. E nós então? Nós que temos uma porção do Espírito, e não ele sem medida. Nós vamos fazer algo que não seja o Pai fazendo primeiro? William Branham teve aquela experiência dos esquilos. Oh, como eu amo a vida, a história da vida do irmão Branham. Porque a história da vida dele é uma pregação. A história da vida dele nos ensina como servir a Deus. William Branham, ele tinha uma dificuldade com aquela escritura da figueira que Jesus disse para ela secar. Ele amaldiçoou e ela secou. E os discípulos ficaram maravilhados. Jesus disse, não fique maravilhados com isso não. Se você disser a um monte, levanta-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, isso acontecerá. Aí o irmão Branham ficava incomodado com isso, mas como o homem pode fazer algo assim? Até que certo dia ele estava caçando e ainda não havia apanhado nenhum esquilo. E então ele sempre levava a sua Bíblia, sempre levava a sua caderneta. E aí ele lembrou dessa escritura, ele meditou nessa escritura e tal, e ainda sem se entender. E aí então aquela mesma voz que o acompanhou desde a sua infância disse: peça o que você quiser agora. Aí é que eu penso como eu gostaria de ter 10% do caráter daquele irmão. Porque ele disse assim: Senhor, mas o que eu devo pedir? Não tem nenhum enfermo aqui para eu pedir para o Senhor curá-lo. Não tem ninguém que eu possa ajudar aqui. Aí a voz disse para ele assim: você não está caçando? O que você está fazendo? Eu estou caçando esquilos. Então peça. Quantos esquilos você quer? Ele disse: bem, eu penso que 3 estaria num bom número. Ele disse: então peça, então fale. E ele ficou assim, né? Inicialmente. Mas ele pegou e disse: então um esquilo aparecerá naquele galho de árvore ali. E ele mal terminou de falar. Ali estava o esquilo. Ele pegou o seu rifle, apontou, disparou. O animal foi abatido. Ele disse: opa, visão não sangra. Foi até lá, o esquilinho estava lá, abatido. Ele passou a mão no esquilo e ia indo embora. Aí a voz disse: mas você não disse 3? Então, próximo para tal dessa cresceu em tal lugar assim. E assim foi. Ele também acertou aquele. Ele também
Foi lá, pegou aquele, já estava indo embora de novo. Ele estava estupefato com aquilo. Aí a voz disse assim: você disse 3. Aí o irmão Branham fala assim: Deus não brinca acerca de sua palavra. E então veio o terceiro. Agora, para que aquilo? Irmãos, eu penso, tudo aquilo, ele teve a experiência, ficou registrado, mas aquilo foi para ele contar na casa da irmã Hattie. Porque Deus havia predestinado aqueles 2 meninos para serem salvos pela palavra falada. É a vontade de Deus. É Deus. Quando Deus fala no seu coração, então você pode falar a palavra. E acontecerá. Não é o homem. Demas estava olhando para o Paulo. E Paulo não podia fazer nada a respeito de Alexandre, porque Deus não havia mandado. Paulo escreveu em suas cartas, em algumas delas, assim: eu, prisioneiro de Cristo. Paulo, prisioneiro de Cristo. Certa vez ele escreveu aos irmãos, dizendo: eu quis ter convosco tantas vezes, mas o Espírito Santo me impediu. Quando nós entramos na maturidade cristã do novo nascimento, nós entramos em adoção. Deus pode confiar em nós. Então é quando nós só fazemos aquilo que Ele manda. Por isso tudo que fizermos acontece. Porque é Ele no comando. Agora, nós não devemos nos fiar na fase do homem. Pense, quantos não gostariam de estar com Elias quando Elias desafiou os 450 profetas de Baal? Que poder, que ousadia! Chamou eles, disse: não, vamos ver aqui, o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Então vamos lá. Aí eles clamaram até o meio-dia. Elias estava tão cheio do poder, estava tão convicto que foi Deus que mandou ele fazer aquilo. E ele pegou e disse: grita um pouco mais. Talvez Baal esteja tirando um cochilo, dormindo. Às vezes, se vocês gritar mais alto, ele acorda. Aí quando eles desistiram, Elias foi lá e derramou a água, encharcou a lenha, encharcou o sacrifício.